Eu queria agradecer a presença de todos, o sacrifício, o esforço de todos para estar aqui. A gente sabe como é difícil se deslocar, deixar a família, deixar o lazer de lado para estar aqui. Mas é muito, muito importante essa assembleia. Então, eu queria fazer essa colocação. Eu acho que aqui a gente está fazendo um marco do renascimento do Sindicemp, da reconstrução do nosso sindicato. A gente já superou aquela transição, acho que já é fato superado. Agora é voltar os olhares para frente na luta para a valorização da nossa carreira. Eu acho que esse é o grande foco. Mais uma vez, muito obrigado. Realmente muito agradecido, muito orgulhoso de poder aqui reunir tantos colegas, às vezes de tantas comarcas diferentes, né? Eu tive fazendo a conta ali, tinha quase 60 comarcas representadas aqui, né? E esperamos que a próxima assembleia seja maior ainda. Esse é o nosso objetivo, tá? Bom, então eu vou fazer a convocação em primeira chamada e logo em seguida a gente já inicia os trabalhos com a segunda convocação. Bom, o edital de convocação diz o seguinte: o Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás, Sindicemp, por seu presidente Márcio Gleice Silva de Bittencourt, nos termos das disposições previstas no artigo 10, 11, 12 e 19 do Estatuto, convoca todos os servidores para participar da Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 31 de janeiro de 2015, às 11 horas, no caso às 12 horas, em primeira convocação, e 15 minutos após, em segunda convocação, no Salão de Eventos do Clube do Sinjustiça, localizado na rua 239, número 1, setor Coimbra, nesta capital. Ocasião em que serão deliberados os seguintes pontos específicos. Ponto 1, informes gerais de interesse da categoria. Ponto 2, informe sobre a reunião com a administração do MPGO que ocorreu quinta-feira, né? Antes de ontem. Nós vamos fazer no ponto 3 a apresentação de uma assessoria que o sindicato contratou para que a gente elabore um novo plano de carreira para os servidores do Ministério Público. A gente vai apresentar uma sugestão e tentar aprovar um plano de ação para 2015, para esse ano, plano de ação do sindicato. Nós vamos fazer algumas discussões sobre o novo plano de carreira, o novo PCS, e abrir um prazo para sugestões propostas dos servidores que queiram que seja incluída nesse plano. O ponto 6 é a autorização para aquisição de um veículo para entidade. É uma necessidade. E o ponto 7 são os outros assuntos de interesse da categoria. Se alguém quiser sugerir algum assunto para ser incluído, o momento é agora. Apesar que nós já temos uma pauta bastante extensa e bastante abrangente. Bom, agora vamos aguardar 10 minutinhos para o pessoal terminar de chegar, acomodar e em segunda convocação eu vou confirmar ali já quantos presentes estão, se já dá quórum para iniciar em primeira convocação. Vou confirmar ali a quantidade de presentes já na lista, mas eu vou apresentar, talvez alguém não conheça visualmente, a nossa diretoria. Nós temos aqui o Sinivaldo Naves, ele é de Aparecida,
é oficial lá em Aparecida, oficial de promotoria, e é o nosso vice-presidente. O Augusto, já está em pé aqui, é secretário assistente aqui em Goiânia, trabalha em promotoria, e é o nosso diretor jurídico. O outro diretor nosso é o André Magalhães, ele é técnico contábil, é o nosso diretor financeiro e administrativo. Tá? A Tássia Façanha é a nossa diretora de imprensa. Para quem não conhece, também é técnica jurídica, é a nossa diretora de imprensa. O Wilton é integrante do Conselho Fiscal, o Wilton é de Aparecida, é secretário auxiliar. A Alexia é de Rio Verde, secretária auxiliar também em Rio Verde, integrante do Conselho Fiscal. E o Valdir também, companheiro antigo de luta, oficial, né? Oficial em Anápolis, também integrante do Conselho Fiscal. Bom, superada as formalidades, em segunda convocação, com um número de presentes, com qualquer número de presentes, segundo o nosso estatuto, está declarado aberto os trabalhos. Bom, também para registrar e ficar consignada, a secretária da Assembleia é a Priscila Cursino, está secretariando nossa Assembleia. Tá ali. Bom, primeiramente, eu queria passar a palavra para o Wilton. Ele tem umas palavras para falar para vocês sobre esse movimento todo do sindicato. Por favor, Wilton. Bom dia. Gostei do microfone alto e forte. Pessoal, é o seguinte. Já começamos a remar. Não tem como voltar agora. E o oceano é bravio. As ondas são terríveis aí na frente. Então, vamos botar para lascar mesmo e a gente vai conseguir o que alguns acreditam que não é possível. Inclusive os que não querem que consigamos aquilo que é possível e que somos capazes de conseguir. Eu preferi escrever, por quê? Porque senão eu vou ser prolixo demais e não vou conseguir chegar onde eu gostaria. Mas uma coisa é certa, ainda bem que eu escrevi esse texto antes da reunião do dia 29. Porque senão minhas palavras seriam o reflexo de uma truculência estranha que nós vivemos lá naquela sala. Que eu estava falando para os colegas aqui, que até agora tem resquício de dor de cabeça na minha cabeça. E aí a dor de cabeça seria pior para a categoria se eu tivesse estourado lá. Ainda bem que eu deixei para estourar em casa. Mas enfim, o que eu vou falar aqui é sobre o principal, principalmente nesse momento da categoria, que é o entrelaçar das nossas mãos, dessa vontade que eu vejo aqui agora, essa vontade amarelada, que de amarela não tem nada. Quando eu era menorzinho, criança ainda, eu ficava vendo as pessoas falando na frente das outras, eu achava aquilo maravilhoso. Nossa, é muito legal aquele cara lá na frente, bonito, né, ele falando, ou aquela cara. Mas aí hoje eu vejo aqui na frente que é mentira. Bonito é ficar daqui olhando para vocês, aqui é muito mais bonito, porque a força vem daí, ó. A força vem daí. E aqui a gente vai só catalisar para poder apertar o botão daquele canhão necessário, que é o de chegar na diretoria da nossa instituição e dizer, olha, nós estamos aqui e somos também categoria, aliás, somos também instituição. Porque até então parece que nós não somos instituição. E depois desse discurso que eu ouvi, ainda mais claro ficou para mim isso. Parece que nós não somos instituição. Então eu vou passar a leitura aqui, que é na verdade um chamado para quem ainda não filiou, filie. Pelo menos isso, nem precisa vestir a camiseta se não quiser, ou nem ir tampouco à reunião com aquela situação complicada que eu, por exemplo, vivi. Se não quiser, não tem problema, a gente vai. Filie. Estava conversando com o André hoje, ele disse assim, se nós pelo menos tivermos dinheiro para poder, se for o caso, pagar indenização, né? Mas o dinheiro vai vir de onde? Da filiação. E vocês podem ficar tranquilos que essa galera aqui não está a fim de utilizar o dinheiro da filiação para outra coisa, não. Como fora feito, salvo engano, em outros tempos, né? Desta instituição chamada Sindicemp. Eu disse o seguinte, para ressurgir. Por que para ressurgir? Porque nós estamos ressurgindo, o Sindicemp está ressurgindo.
porque até então éramos letra morta, nessa cadeia de convivência de instituição e servidor, né? Do servidor como servo mesmo. Então é assim, a vontade é o elemento fundamental a fim de trazer o sentido das coisas e do mundo. É a união entre o corpo e o sentimento, segundo Arthur Schopenhauer, que proporciona a essência metafísica elementar, a vontade da vida. Lá pelos idos anos do século XVIII, na Europa, já se consolidava, para além de mero embrião, a associação, a conjunção de pessoas e anseios, segundo uma necessidade premente de se construir uma corrente forte, o suficiente para fazer frente às opressões advindas da classe patronal. Porque desde sempre nós tivemos patrão, né? Tinha outros nomes, senhor de escravo, coisas do gênero, mas tudo bem. As pessoas já não podiam mais se submeterem ao tão vil tratamento, aquele dado aos trabalhadores da época, sobretudo com o advento da Revolução Industrial. Desde então, esse movimento tomou dimensões multinacionais, conquistou espaço nas constituições, e ainda que o trabalhador não esteja amplamente protegido no seu direito de reivindicar, não deixou de fazê-lo mundo afora. É exatamente o que estamos fazendo aqui agora, reforçando essa postura, dizendo sim à necessidade de nos unirmos veementemente, para que o rolo compressor do poder do rei não nos torne meros servos de seus caprichos, de seus interesses, de suas simetrias capciosas. E é fundamental, portanto, que haja consciência de que, se não nos opusermos à postura do rei, sequer nos sobrarão migalhas, veja lá dignidade. E isso não será possível apenas com a diretoria, ou o que é pior, como num funesto outrora próximo passado, como gostava de dizer o pseudo-líder da época, apenas com o presidente. É sine qua non que todos estejamos juntos, se não todos, no mínimo a maioria. Nós, servidores, somos os elos indefectíveis dessa corrente, que precisa ser muito forte para encarar uma instituição cuja autonomia dá aos seus autônomos a credencial de proprietários, e como tal gerem, segundo seus interesses, os recursos advindos de seus financiadores. Então, para que consigamos fazer parte efetiva dessa autonomia, é preciso que façamos valer na vontade institucional também a nossa vontade. E o meio pelo qual isso é possível é o Sindicemp. É ele, segundo Schopenhauer, o corpo por meio de que inocularemos nosso sentimento, nosso anseio mútuo coletivo, para que a essência elementar, nossa vontade, venha à tona. A baila desse palco da promoção da justiça com dignidade, para além das fuligens do queijo consumido. Somos uma força institucional imprescindível. Não podemos mais ficar à margem do processo de valorização profissional, humana. A instituição não é apenas o promotor de justiça. A justiça promovida aqui tem a nossa inafastável participação. E eles precisam entender isso para além do fácil discurso politicamente correto de campanhas. Mas para isso é necessário que saiamos do marasmo, da covardia, da penumbra, onde nossa indignação se resume a falácias afônicas e sem efeito, senão o efeito consolidador do poder autônomo, produtor do imenso abismo entre eles e nós. O Sindicemp, nesse sentido, renasce. Afinal, conseguimos, a duras penas, desatolar daquele lamaçal de outrora, resguardadas aí suas conquistas passadas, que não nos fizeram evoluir como classe organizada. Não saímos das trevas medievais do sindicato pelego que éramos. Agora inaugura-se uma outra configuração. A substância do discurso é a vontade, o anseio de todos os servidores, inclusive dos não filiados, que porventura de suas idiosincrasias prefiram ficar no anonimato. Não há mais uma postura unilateral de um presidente. Façamos valer nossa capacidade de pensar, de dizer, de não nos prestarmos à escravidão institucional velada, coberta pelo manto da ignorância social que diz: nossa, você trabalha no MP? Não conhecem a verdade, uma realidade de salários meramente subsistenciais.
Não estudamos para sermos oprimidos pela flagrante injustiça na distribuição do mérito institucional, da dignidade profissional de que se reveste o MPGO. Tiremos da garganta de nosso silêncio esse grito que precisa ser ouvido. Sejamos um sindicato forte, cuja postura firme em si a importância que nos é inerente. Afinal de contas, nos submetemos ao crivo da exigência constitucional de sermos servidores. Concordo com o diálogo diplomático, desde que haja respeito às nossas reivindicações e não em bromeologias postergadoras fundadas em escassez de recursos. Quando se vê a autonomia institucional distribuindo privilégios revestidos de simetrias constitucionais a reverir de um estatuto ético e moral, útero de que advém essa instituição. Dialoguemos, mas com cuidado para não nos perdermos nas voltas da costura de sempre, ou acabaremos embrulhados em molambentos cobertores com etiqueta de RGA, como se nos bastasse isso. Chega de tanto frio, precisamos diminuir a distância do aconchego da lareira, ainda que simetricamente. A hora chegou, atrelemos nossas mãos, nossos sentimentos e esse corpo chamado Sindicemp, e façamos compreendida a nossa vontade, nossa importância, nossa verdade. E vamos à luta, porque o Sindicemp é dos servidores. Muito bom. Companheiro Wilton, obrigado pelas belas palavras. Vamos tentando ser rápido, que o calor, a fome está apertando, tem muita coisa para falar, mas eu tenho um compromisso aqui com o Leomar. Cadê o Leomar? Faz favor aqui, Leomar. Vamos tentar ser o mais objetivo possível, Leomar, mas vou abrir um espaço aqui para você dar o seu recado. É uma liderança nossa aí no entorno. Obrigado, gente. Hoje eu estou sentindo muito mais forte, que eu vejo que uma participação maior, muita gente do interior aí participando, apesar da gente não chegou ali nos 200 ainda. Inclusive, se tiver alguém que não assinou a ficha, por favor, vá lá e assina. Essa ficha, essa frequência é muito importante. Mas o que é que eu pedi para o Márcio um minutinho para falar? Porque a gente está lá no interior, a gente está em Goiânia, a gente anda muito e as pessoas sempre estão procurando. Leomar, tem novidade? Né? Aí a gente fala, olha, novidade não tem não, mas tem muita luta. Conta comigo, eu estou lá. Se precisar, me avisa que eu vou, eu estou junto. No dia que a gente procura, se der para eu ir, eu estarei lá, mas eu vou ver, aí eu confio. Então, assim, a maioria não participa. A maioria não veste a camisa como nós estamos aqui hoje. Nós precisamos que o pessoal comece a participar. Hoje eu vejo que tem muita gente aqui que não participava e está aqui hoje. Tem colega ali que vivia brigando, o sindicato não faz nada, o sindicato não está nem aí, o sindicato... Mas a pessoa não participava, não sabia. Eu quero greve, quero paralisação, mas as pessoas não entendem, não procuram saber que para uma greve, uma paralisação, precisa de uma participação em massa. Precisa que o servidor esteja junto, acompanhando o que o sindicato está fazendo e fazer aquilo que o sindicato pede para fazer. Se o sindicato convocou, todo mundo lá, sem conversa, sem essa, é prioridade. Tudo é assim, tudo é difícil, tudo tem que doer. Não quer formar, não quer estudar, não quer ter um curso superior, não tem que ir para a faculdade. É dessa forma. Quer passar no concurso? Gente, tem que estudar, tem que ir para a faculdade. Quer um plano de carreira decente? Tem que vestir a camisa amarela, tem que viajar, tem que acordar cedo, tem que dar o pulso, tem que gastar, tem que filiar e tem que participar, porque senão não sai. A administração não vai entregar um plano de cargo e salário maravilhoso para a gente, não. E aqui era para ter 500 pessoas, né? Não chegamos 200 ainda. Então, o que eu quero dizer, para quem está aqui, quem veste a camisa, quem não veste, gente, vamos vestir a camisa, vamos filiar. A filiação é importante, não só para ter dinheiro, para poder gastar com os eventos, não, mas a filiação, ela demonstra uma participação da categoria com o sindicato. Uma briga nossa com um projeto dentro do Ministério Público, o procurador quer saber, será que esse povo vai parar?
Será que esse pessoal vai parar mesmo ou será que não? A certeza que eles têm até essa semana é que a gente não ia fazer nada. Agora mudou um pouco. Mas a gente precisa de mais gente. Nós precisamos de filiação. Depois da briga que teve aqui, conseguimos que o procurador vai encaminhar um projeto para a Assembleia. O Márcio, ele vai ter que ir na Assembleia, bater na porta de deputado e pedir: senhor deputado, tem um projeto ali que é de interesse da categoria, ele é importante. O deputado não quer nem saber se ele é importante, ele quer saber se o Márcio representa muita gente. O sindicato é forte? Tem 80%, 90% são filiados ao sindicato? Tem muita gente atrás do Márcio? Ou não? Ele pesquisa, ele tem assessor, vai saber. O sindicato, o Ministério Público tem 1.100 servidores e só 300 são filiados. Não, deixa esse cara aí, depois a gente conversa com ele. Muito diferente o Márcio chegar lá e ele vê 1.100 servidores, tem 1.000 filiados. Aí o Márcio vai receber cafezinho, vai ter atenção. Porque o deputado, ele vê uma fonte de votos. Ele não está importando se é bom ou se é ruim. Mas ele quer dar atenção para quem tem poder, quem lidera pessoas. E isso só demonstra com filiação. Isso não demonstra com e-mails no Gmail. Nós temos que, todos que estão aqui, voltar para a comarca, marca o pessoal que está lá, que não está nem aí, que não quer sofrer. Nós temos que mobilizar e fazer esse pessoal vir com a gente. Temos que fazer isso. Nós temos que chegar em Goiânia, ali na sede, e falar: gente, vamos participar. Comissionado perde a comissão, aposentou, perdeu. Então, o ideal é um PCS. Então, gente, o que eu venho pedir aqui, gente, nós precisamos muito chegar aí uns 80% de filiação. Precisa acabar aquele negócio. Desde a época do doutor Eduardo Abidon, era a história: o sindicato não representa os servidores. Por quê? Porque são 1.000 servidores, tem 300 filiados, não representa. Então a gente tem que acabar com isso. A gente tem que chegar lá, tem que ter dinheiro. Aí as pessoas falam: ah, Leomar, mas é muito dinheiro, o que o sindicato faz com o dinheiro? Vamos fiscalizar, obrigação nossa. Nós tivemos um exemplo, nós temos que fiscalizar. Nós temos que perguntar: Márcio, quanto é que entrou aí? Para onde que está indo? Nós temos que criar uma comissão no interior aqui e falar: Márcio, nós queremos isso. Nós queremos que faça isso. Arruma um clube para a gente aí. Paga aí um convênio com a faculdade. Fazer esse dinheiro retornar. Mas nós precisamos de filiações. Nós precisamos passar esses 50% de filiado urgente. O Márcio precisa chegar lá na quinta, né, Márcio? Na quinta-feira e falar: procurador, sábado teve lá 100 filiações. Ele vai cair da pedestal que ele está. Porque ele vai saber que o sindicato cresceu. E nunca mais nenhum procurador vai falar que o sindicato não representa o servidor. A única forma de isso acontecer é filiação. Não adianta ficar chamando a gente e perguntar: cadê a novidade? Eu posso estar lá, conta comigo, e não participar. Tá certo? Essa era o que eu queria. Eu pedi um minuto, já que o tempo está curto. Era isso que eu queria passar para todos e pedir: gente, vamos correr atrás de filiações. A filiações é importante, mas não basta só filiação. Tem que filiar e tem que acompanhar. Porque se o Márcio chamou, tem que comparecer. É doído, mas só vem alguma coisa se fizer dessa forma. Obrigado, gente. Obrigado, Leomar. A grande verdade, a gente precisa realmente de números de filiação. E eu vou dar o meu recado. Às vezes tem aquela pessoa que não quer participar da luta, não quer estar aqui, mas dê a sua contribuição filiando. Graças a Deus o sindicato não está precisando de dinheiro, está precisando de filiados. Entendeu? Esse é o meu recado bem claro. Nós precisamos de números. Essa é a nossa força. Vamos entrar nos assuntos de pauta agora. Vamos tentar ser objetivos no trabalho, mas hoje a própria administração está nos chamando para a mesa de negociação. E não é porque ficaram bonzinhos de repente, é por causa de vocês aqui, ó. Queria homenagear, parece que tem um colega aí de Cavalcante, muito longe, muito difícil de vir, Jataí, Mineiros. Então, parabéns a todos vocês, parabéns para nós. Primeiro ponto da pauta nossa: informes gerais. Eu acho que o principal informe
que todo mundo quer saber é da reunião de quinta-feira. Na reunião, do lado do sindicato, estava eu, o Sinivaldo e o Hilton, né? E do lado da administração estava o Dr. Rodney, subprocurador para assuntos administrativos, o diretor-geral Frederico Guedes Coelho e o assessor de comunicação, Ricardo. E foram 2h30 de negociação não, de conversa, de reunião. Bom, no dia 25/11 de 2014, nós tivemos a primeira reunião com a administração, a nova gestão do Sindicentro. Inclusive, a reunião foi solicitada para apresentar a nova diretoria, porque a gente ainda tinha até um problema de legalidade, né, de legitimidade da nova gestão. Fomos recebidos, eu aproveitei, elaborei um roteiro, que eu não sabia nem se eu ia ter tempo para falar, e levei esse roteiro em minhas mãos. Inclusive, tem cópia deles ali na portaria. Quem quiser, eu queria pedir para alguém pegasse a lista de presença e a cópia desse documento e distribuísse aí para quem quiser ter ele na mão. Bom, o que era um roteiro de fala minha, acabou se tornando uma pauta de reivindicação do Sindicentro. Inclusive foi protocolizado pelo próprio Dr. Lauro, está aqui. É uma pauta extensa, mas a gente tentou sintetizar a maioria das sugestões dos servidores. Depois nós fomos ver que essas sugestões não eram novas, era objeto de anseio da categoria já de muito tempo, inclusive pela antiga gestão. Bom, de lá para cá, a administração submergiu, entrou recesso, entrou férias e tal. E aí a gente, diante daquela situação de marasmo, resolvemos mobilizar a categoria, tentar testar o nosso poder de mobilização. Convocamos essa assembleia e tentamos mobilizar pelas redes sociais. Tem sido uma ferramenta importante, mas não mais importante do que isso aqui. E a lista começou a rodar, a lista chegou a quase 250 nomes. Eu levei a lista para lá, para a reunião, ele ficou apavorado quando viu a lista de presença. Estava no Gmail, naquele grupo, ele já sabia. Ele estava com aquele convite que eu fiz, que tinha uma foto que um colega fez uma arte lá sobre os 300, né? Ele ficou incomodadíssimo com aquilo. Mas vocês estão se preparando para uma guerra, né? O Dr. Rodney é muito militar, né? Eu acho que ele já foi militar, tem um linguajar todo assim. Falei, olha, o exército tem que estar preparado mesmo que não haja guerra, ele tem que estar pronto para ela, né? Bom, e assim foi o início da nossa conversa. É claro que ele tem um tom todo ameaçador, realmente chegou ao ponto de tentar intimidar a gente com aquele discurso dele, mas teve um contraponto. Ele veio com essa pauta aqui, e a proposta dele, palavras dele, a pauta é justa. Primeira coisa que ele falou. Bom, o que não era nem pauta, virou pauta e já ficou justa. Segundo ponto, essa pauta já superou a questão da legalidade. Segundo ele, não tem mais que se discutir legalidade de nenhum ponto dessa pauta. Palavra dele. E depois afirmou o tempo todo que há como avançar muito em cima desse ponto, com possibilidade de atender alguns pontos de imediato. Essas, tirando as ameaças, foram as palavras dele. E as ameaças dele é o seguinte: se houver irresponsabilidade, que ele chama de responsabilidade, se houver manifestação, paralisação, greve, parece que estava muito preocupado com isso.
não vai ter negociação, que a administração está disposta a avançar nessa pauta, mas também, se tiver que ir para o pau, expressão dele, ele também está preparado para ir para o pau. Então, sempre com esse tom ameaçador. Bom, então o teor da conversa lá foi esse. Eles estão dispostos a atender. Eu usei a pressão da Assembleia, eu tenho uma Assembleia, provavelmente vai ter 300 servidores lá, e o que eu vou falar para a Assembleia? Aí tornou-se a situação assim que chegou ao ponto dele pedir confiança, que eu podia confiar nele. Bom, aí eu tô... você vê que não foi assim menos tenso, não, foi bem tensa a reunião. Bom, enfim, ele quer atender, está com a negociação, estão nos chamando para negociar em cima dessa pauta aqui. Além dessa pauta, ele colocou 2 pontos, que ele falou, extra pauta aqui, eu posso aumentar o salário de alimentação e o salário creche, o auxílio creche. Obviamente as razões a gente sabe por quê, mas ele não foi fora, ele falou, não está na pauta, mas isso aqui eu posso fazer de imediato. Não, é o que eu falei, as razões a gente já sabe, né? As razões por que ele falou isso a gente já sabe. Então, tentando avançar nesse assunto, eu falei, doutor, o que pode ser atendido de imediato? Tem pontos que pode... antes de entrar nisso, 3 pontos aqui que ele falou que não abre mão. Nós tínhamos feito lá em novembro uma reclamação sobre a biblioteca, a sala de estudos vai acabar. Ele não abre mão disso, a gente manteve essa reivindicação, mas a biblioteca do Ministério Público, da sede, vai acabar. Eles vão transformar lá no estúdio de gravação de vídeo. Então, vamos perder a biblioteca. Outro ponto que ele não abre mão é a questão da data base em janeiro. Ele não abre mão, justificou porque os meses de dezembro e janeiro o governo costumeiramente tem atrasado os repasses, inclusive ainda não repassou todo o orçamento de dezembro. Tem notícias aí de colegas aí que tem prestadores de serviço aí que inclusive já estão suspendendo serviços ao Ministério Público por falta de pagamento. Isso aí é verdade. Mas em momento algum ele alegou falta de orçamento. O outro ponto que eu pedi aqui, que era flexibilizar a comprovação da contrapartida do auxílio creche. Não tem como, legalmente ele também não abre mão. A única coisa que ele pode fazer nesse ponto é, em vez de passar a comprovação ser mensal, ser trimestral ou semestral para facilitar um pouco, mas tem que ter a comprovação da contrapartida. O resto, todos os pontos, todos, ele falou que pode avançar e pode avançar de imediato. Bom, em resumo, essa foi a reunião de ontem. Estamos aqui para decidir qual vai ser o futuro da nossa, daqui para frente. Em relação a esse ponto de pauta. O que ele colocou na verdade para nós? Ou nós negociamos, ou nós saímos da mesa e vamos buscar outros meios de tentar conquistar os nossos pleitos. Ele nos colocou nessa situação. Então, hoje, o que temos para decidir, eu acho, principalmente, é esse ponto. Tá, o que nós discutimos lá? 2 coisas que está para ser mais avançado, para ser decidido, é a questão do aumento linear. Nós pedimos 25%. 25% ele já falou que não vai dar. E
E a outra coisa é a questão dos percentuais da GIF. Esse também ele está concordando em mudar os percentuais conforme nós pedimos para passar para 10, 20, 30, graduação, pós e mestrado, e pedimos a possibilidade de cumulação desses percentuais, diferentemente do que ocorre hoje. Quando você consegue um percentual, você perde o anterior, né? Aí você passaria a acumular. Ele acha que isso dá para atender de imediato. A contrapartida na questão da GIF é que a graduação ou a pós-graduação tem que ser pertinente ao cargo que a pessoa exerce. Então, foi a contrapartida dele. Se a gente topar, isso dá para atender rápido. Então, esses são os 2 pontos que a Tássia perguntou, que ele está disposto a atender de imediato. E, já tentando concluir esses pontos, já agendou uma reunião para a próxima quinta-feira, todo mundo viu a nota, e nessa reunião eu exigi que ele já leve algo de concreto que possa ser atendido de imediato. E ele fez o compromisso de que vai levar para essa reunião. Agora, assim, o Geraldo tem uma colocação para fazer. Geraldo, quer falar? Obrigado. Primeiro, quero aqui em nome de todos parabenizar todo esse trabalho que está sendo feito. Realmente, do pouco tempo que eu estou no Ministério Público, é a primeira vez que eu vejo esse levante de forças tão forte. O que houve antes para a mudança de diretoria todo foi também muito importante, mas eu não vejo ele tão forte como eu estou vendo agora. Com relação a essa questão do aumento linear que foi solicitado, 25%, não é? Quem trabalha próximo à área orçamentária e financeira como eu, sabe que a Secretaria da Fazenda, desde o início do ano passado, quando ela começa a trabalhar com estimativas de receita para fazer o orçamento do próximo ano, ela vem mandando recados, avisando, desde 2014, o orçamento de 2015 vai ser apertado, vai ter que sofrer algum tipo de ajuste. E esse recado ele manda para todos os administradores, até para eles irem pensando em quais providências eles terão que tomar, porque é uma medida concreta que eles vão ter que fazer na hora de fechar o orçamento do ano seguinte. Mesmo assim, leis aprovadas em 2014, aumentos para diversas categorias, totalizando mais de 50% até 2017. A contrapartida, nesse período, não haveria database. Mas, mesmo sem database, num período de 2 anos, um acréscimo de mais de 50% é mais do que interessante. Lei de diversas categorias aqui do estado de Goiás, servidores estaduais. Eu vou passar para vocês depois. Muitos desses pedidos, eles já estão dentro do pedido que foi feito. Inclusive tem, se eu não me engano, da Assembleia, eu acho que dos gestores do Estado. Isso. Essas leis, elas já estão dentro do pedido que o sindicato fez, que na verdade foi a CDP quem fez. O que eu queria colocar é o seguinte: se isso aqui foi concedido pelo Executivo... alguns desses planos, eles estão amarrados no crescimento da receita corrente líquida do Estado. Eu acho que a única que não está amarrada, eu acho que é da Assembleia, se eu não me engano. Sim, mas isso é um fato concreto que, historicamente, nunca deixou de acontecer. Não, mas isso aí consta, essa informação consta já. Não, sim, mas historicamente isso nunca deixou de acontecer. Então, é possível ocorrer não aumentar a receita líquida? Mas é muito pouco provável. É muito pouco provável que a receita líquida não vai aumentar. Então, se mesmo sabendo do corte de orçamento previsto para 2015 e dos anos seguintes, com certeza, se isso aqui foi concedido, foi porque pediram muito mais. Não foi concedido o que eles pediram.
E se concederam, é porque o orçamento absorve isso daqui, é possível fazer. Então seria um argumento bastante interessante para mostrar para a administração nessa hora. Olha, nós estamos ficando para trás. Estamos ficando para trás porque o executivo, que tem uma situação de orçamento relativa à gestão de folha 1000 vezes pior do que a nossa, está conseguindo para diversas categorias dele. E a cereja do bolo é defensores públicos, um aumento até dezembro de 2015, totalizando 93%. Questões orçamentárias e financeiras, eles podem até alegar o quanto quiser, mas esse tipo de fatos são fatos interessantes de se apresentar na mesa de negociação para tentar quebrar um pouco a fala deles. O que a gente precisa é trabalhar, estudar, fazer o máximo de levantamentos para deixar eles sem argumento. Geraldo. Obrigado, Geraldo. Agora, eu fazendo aqui a meia-culpa e fazendo um contraponto a isso, uma das coisas que eu achei que avançou muito nessa conversa de quinta-feira foi que, em momento algum, eu tenho que fazer essa justiça aqui, tá aqui, os companheiros estavam lá, ele alegou falta de orçamento, falta de dinheiro. Em momento algum, acho que é a primeira vez que a administração vai para a mesa de negociação sem esse argumento. Ele pode até usar isso depois, lá no final, mas até agora não. Inclusive, eles já têm uma projeção que o Ministério Público esse ano está com a margem daquele limite prudencial em 1,52. Ele levou isso para lá. E ele usou a expressão, inclusive, sim, que tem uma gordura para queimar. Usou essas expressões. Agora, bom, eu acho que a gente tem que avançar, e é o seguinte, e nesse ponto, depois desses esclarecimentos, desses informes, eu acho que a gente tem que decidir aqui. Eu, mais uma vez, vou falar, eu sou escravo da Assembleia. O que ela decidir, eu tenho que cumprir. Então, eu acho que o ponto é, nós vamos negociar ou não vamos negociar, ou vamos radicalizar. Só um minutinho que a Alexia quer fazer uma colocação. Pessoal, eu sou bastante radical, mas a gente tem que, antes de decidir se a gente negocia ou radicaliza, nós temos que olhar para a nossa situação atual. Nós somos 1.100 servidores. Estamos aqui em menos de 200. Então, nós temos que ver o tamanho do nosso exército para saber se a gente radicaliza ou não. Então, assim, eu tenho visto o pessoal no grupo falar: ah, mas nós já negociamos demais, já fomos muito moles e tal, e tal. Só que nós não temos ainda, a meu ver, bagagem para bater de frente, dependendo da forma que a gente for. Lógico que nós não vamos mais abaixar a cabeça, não vamos mais deixar o negócio rolar como foi até aqui, porque nós perdemos muito e deixamos de ganhar muito, mas nós temos que centrar na nossa atual situação, né? Se nós tivéssemos um respaldo maior da categoria, aí seria outra coisa. Então, antes de decidirmos, vamos pensar dessa forma, tá bom? Eu queria também ressaltar aqui que a administração já marcou uma reunião para a próxima quinta-feira. Pode ser uma estratégia dele para esvaziar o nosso trabalho aqui. A gente sempre tem que pensar nisso. E propôs também de que sejam feitas reuniões semanais para discutir essa pauta. Eu acho que também é uma situação nova e inusitada do lado da administração. A gente sabe, também a gente tem que levar em consideração a nossa mudança de postura. Você vê, com certeza essa aqui é a maior assembleia já feita pelo Sindicemp. E a nova postura e, falo mais, qualificação da nova diretoria. Então a gente não adianta vir com argumentos furados, com enrolação, que a gente não vai permitir isso.
Eu acho que esse é o compromisso que a diretoria pode dar para a categoria, tá? O Júnior quer dar uma palavrinha aqui. Bom, pessoal, eu acredito assim que é mérito assim que nasceu de uma semente, né, de um coração inconformado, que isso se transmitiu para o inconsciente coletivo de todo mundo. Eu acho que se a gente está aqui hoje, né, se deslocou lá, deixou todas as famílias, pegou a estrada, acordou cedo, né, submeteu a esse desgaste, é porque a gente saiu da zona de conforto por inconformismo. A gente tem que ter uma noção agora, a gente tem que tomar muito cuidado da agora para frente, porque assim, a gente tem que voltar para casa pensando o seguinte: a gente parte do inconformismo para um vale tudo. A administração tem que entender agora que a gente não quer somente mais alguns direitos para que sirva de anestésico e para que a gente volte para a zona de conforto. Não, agora, nós estamos, saímos da zona de conforto, passamos do inconformismo para o vale tudo. Então agora a gente quer totalidade. Basta de conversa. Então eu acho assim que agora a gente tem que partir para alguma ação. Qual? Eles podem até fracionar em 3 pleitos, em 3 épocas diferentes, na concessão desses direitos. Só que, a questão nos dê prazo, cumpra o que foi prometido e mais. O avançar não é radicalismo, a questão vale tudo e não... Porque assim, se a gente... Como a gente está aqui, por uma força, coragem, inconformismo, que já virou um vale tudo, se a gente imaginar que a gente volta para nossas casas com uma vontade esvaziada, sem a coragem de partir até para o radicalismo, porque quem vai perder são eles. Porque se isso partir para a mídia, que é o objetivo, e se isso começar a refletir na sociedade, bater lá na nossa porta, na casa do cidadão, e não ser atendido, gera um desgaste, entendeu? E assim, a gente não pode ter medo disso. E assim, acabou, né? Chega do faz de conta e vamos partir para frente mesmo. Agora, assim, eu acredito que, principalmente assim, a questão do Márcio, já resumi já. Principalmente assim, a questão do Márcio, ele tem que, lógico assim, que deixa gerir pela vontade da maioria, entretanto a gente deixamos claro isso. Nós estamos agora na fase do vale tudo, e é uma questão coletiva. Obrigado. Obrigado, Júnior. Só um minutinho, Tássia, por favor. Porque eu quero registrar aqui a informação, acabou de me chegar, e eu acho que vale uma salva de palmas. Nós passamos de 200 assinaturas ali. Pessoal, eu concordo com o Júnior. Vou ter que discordar só um pouquinho da colega Alexia, mas com todo respeito. Acredito que não é o momento de radicalizar também como ela, porque a gente não ouviu a proposta da administração. Então, enquanto a mesa de negociações está aberta, a gente não pode radicalizar. Porém, a gente tem que decidir aqui alguma medida radical, sim, caso a proposta deles não seja tão interessante para a gente. Então, já tem que ficar decidido nessa reunião se a gente vai fazer um dia de mobilização, um dia de paralisação, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas a gente tem que fazer algo se a proposta deles for... Porque não adianta eles oferecerem para a gente, sei lá, vamos aumentar o auxílio alimentação, sendo que o MPU já aumentou e a gente está vinculado a eles. Isso não é benefício. Isso já é algo que foi definido para eles, até para o bem deles mesmo. Eles vincularam o auxílio alimentação ao MPU. Então, isso não é coisa boa para a gente. Eles não estão fazendo nenhuma graça. Então, a gente tem que estabelecer aqui algum tipo de medida, caso a reunião da próxima semana não seja satisfatória para os servidores, que a gente vai já definir algum tipo de mobilização, algum tipo de paralisação. Esse é meu encaminhamento. A gente depois coloca em votação para ver se todos estão de acordo. Obrigado, Tássia. Bom, pessoal, eu concordo com a Tássia, concordo com a Alexia também. Todo mundo sabe o meu veio de radical, de ativismo mesmo, de ser proativo, de cobrar posições. Agora, um movimento radical, normalmente o que é? Você radicaliza, normalmente o movimento sindical radicaliza para quê? Para trazer o patrão para a mesa. Nós estamos com ele na mesa.
Agora, vai depender da nossa postura. Eu sou a favor de uma manifestação? Sou sim. Eu acho que a gente pode fazer, como a Tássia falou, fazer um encaminhamento, já deixar isso em ata, registrado. E mais fundamental do que isso, eu acho mais importante, a minha proposta de encaminhamento é que a gente já marque a próxima assembleia para, no máximo, daqui a 30 dias, primeiros dias de março, e que essa assembleia ela tem que ser maior do que essa. Entendeu? Eu acho que esse vai ser o maior mecanismo de pressão que a gente vai fazer. Bom, e o André está me falando aqui para ressaltar, assim como essa, a gente pode continuar, como eu falei, a gente tem o dinheiro da categoria para isso, pode continuar com essa sistemática que a gente usou aqui hoje. Eu acho que é válido, o dinheiro dos servidores são de vocês, é para vocês. É para isso aqui que os sindicatos já me fizeram muita pergunta. Para que o sindicato quer dinheiro? Imagine se a gente não tivesse dinheiro, se a gente tinha condição de fazer isso aqui. Entendeu? Então, é para isso que o sindicato precisa. Então, a gente pode continuar com essa ajuda de custo, tentar proporcionar sempre uma confraternização, alguma coisa. Mas eu acho que a gente, no mínimo, temos que sair daqui com uma assembleia marcada para, no máximo, 30 dias, para que essa assembleia seja maior do que essa. A proposta é isso. E nós vamos analisar, durante esse mês tem carnaval, então deve acontecer no máximo 2, para rachar 3 reuniões. A administração falou que vai levar o que ela vai atender de imediato na próxima quinta-feira, foi o compromisso que ele fez comigo. Então, e uma das coisas, nós optamos fazer pelo sábado. Se a pessoal quiser fazer dia de semana, tem os empecilhos que todo mundo sabe, eu ainda continuo opinando que seja sempre num sábado. Bom, o pessoal concorda que tem que marcar a assembleia? Então, por unanimidade, alguém é contra? Não, todo mundo a favor. Por unanimidade, vamos marcar a assembleia. Sugestão de data, a Tássia está falando dia 28 de fevereiro. É um sábado, né? É um sábado novamente. Dia 7. Dia 7 de março, sábado, a próxima assembleia nossa. Já está marcado. Todo mundo concorda por unanimidade. Bom, a questão da proposta do encaminhamento da Tássia. Vamos votar? Alguém quer votar a questão de alguma manifestação? Ou deixamos isso para a próxima assembleia? Só um minutinho. Bem, pessoal, eu acho que tem que dar esse voto de confiança até a próxima quinta-feira que você falou, né? Se ele não trazer de nada de concreto para a categoria, aí sim, eu acho que aí a gente tem que tomar uma providência, né? Fazer algo para resolver o problema, entendeu? Então eu acho que a gente tem que esperar até na próxima quinta para ver o que ele tem de concreto para nós, né? Se ele vai cumprir o que ele prometeu, né? De apresentar na próxima reunião com o sindicato. Então, a partir desse momento, se ele não levou nada de concreto para a categoria, aí eu acho que a gente tem que partir para fazer alguma coisa para ele nos respeitar mais, entendeu? Pessoal, o Tiago aqui quer dar uma palavrinha. Boa tarde, todo mundo. Então, eu acho o seguinte, Márcio, a questão dos 25% chegar e pedir, eu acho que patrão nenhum vai pelo que você pediu, né? Então a ideia do Geraldo, de qualquer lugar, de você pedir alto e cair, que você pede 25, ele te oferece 10 e fala, não, nem para mim, nem para você, fica nos 15, parcelado em 3 anos. Então eu acho que a ideia de você pedir alto, para poder negociar isso aí, para cair numa margem que a gente seja aceitável para a gente. E outra coisa também é questão de prazo, assim como o TJ fez lá, de estipular, beleza, quanto tempo você vai me retornar isso? Então você tem até a data tal, você vir com a resposta, que depois chega, não, a gente vai criar outra comissão de PCS, que não sei o quê, e vai continuar a mesma, vocês já estão vacinados, mas só para garantir.
Valeu, Tiago, obrigado. Quando a gente pediu 25%, lá no ano passado, em julho ou junho do ano passado, era inimaginável 25%. Por isso que foi esse número, justamente para negociar. E eu quero também ressaltar, não sei se vocês estão percebendo, o nosso mecanismo de pressão e o nosso contingenciamento da conduta da negociação vai ser as assembleias, vão ser as assembleias. O e-mail, o site do sindicato, o grupo do Gmail, eles estão lá. Então, eu acho assim, se a gente conseguir manter a força dessa assembleia, para daqui 30 dias, cada um aqui sair com compromisso de filiar um colega e de trazer um colega na próxima assembleia, a gente dobra. É um raciocínio grosseiro, mas é real. Vamos conversar com o colega, vamos trazer ele para cá. E essa vai ser o nosso contingenciamento. Eu vou para a reunião quinta-feira e já vou com a assembleia anunciada para o dia 7 de março. E ele vai saber que até o dia 7 de março ele tem que ter alguma coisa de concreto. Eu acho que essa, por enquanto, é a melhor forma. Outra coisa, a ação, usar a camiseta no trabalho, nas comarcas, ter o dia da amarelinha, todo mundo ir com a camiseta. Isso é importante. Geraldo, o Osmar, só um minutinho que o Osmar pediu primeiro ali, eu vou passar para ele a palavra. Só um minutinho. Bem, pessoal, é só essa questão da Clécia, a preocupação que ela tinha com a quantidade de pessoas que tem aqui na Assembleia. Eu quero dizer que isso é uma vitória muito grande. É muito difícil você reunir 200 pessoas de uma categoria. Significa que o pessoal está indignado e que essa potência, essa energia, ela está armazenada aqui nesses 200, que pode se transformar em 400, 600 rapidamente. Entendeu? Então, essa chama, ela já foi acesa. O que a gente tem que fazer, se vem gente lá de Cavalcante, vem lá de Jataí, vem lá de longe, é porque a vontade de brigar, ela existe. Entendeu? Eu concordo. E nós já deixamos o gatilho armado à próxima Assembleia. Nós já estamos vestidos com a armadura da guerra. Entendeu? O que a gente tem que dizer é o seguinte: não queremos brigar, mas se vocês quiserem, nós estamos preparados. É isso que a gente tem que deixar o recado. Pessoal, boa tarde. Eu só quero ressaltar uma fala que foi feita aqui com relação a marcar, a estipular uma data para que a negociação ela seja dada uma resposta. Então, assim, quando a gente vai até essa mesa de negociação, leva os pontos que são interessantes e que nós achamos que são importantes, a gente tem que dar uma data, tem que marcar essa data com o próprio negociador, de que ele vai dar essa resposta. Então, em cima dessa resposta, aí sim, eu acho que a gente tem como a gente fazer algum tipo de mobilização, porque senão a gente vai sair daqui também, com manifestação sem a gente saber o que é. Então essa mobilização, ela está sendo feita, o tempo todo. Nós estamos nas redes sociais, mas a gente tem que se pautar por isso. Olha, tem uma data, então essa data é marcada e aí ele tem que responder. Ou não respondeu, então a gente tem algum tipo de manifestação. O Valdir quer falar, gente, rapidinho, só para explicar o que eu disse. Eu citei um dia de paralisação, mas a gente pode definir, a Alexia sugeriu aqui, toda sexta usar a camiseta amarela. É só assim, estamos aqui, estamos juntos com o sindicato, a gente está unido, entendeu? Pode ser algo simples. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês, nós já participamos de várias assembleias com 40, 50, 60, 70 pessoas. Estou aqui no Ministério Público, como muitos aqui, desde 99. E com esse número de pessoas que nós estamos aqui,
é notório que nós queremos fazer uma revolução, queremos fazer diferença. E com isso também, nós estamos dando um voto de confiança para essa diretoria. Todas as vezes que nós conseguimos algo significativo aqui no Ministério Público, desde 99, foi sempre quando a diretoria e o pessoal saíram para as ruas, fizeram manifestação. Sempre que houve isso no Ministério Público, houve algo significativo. Então eu quero parabenizar a todos e deixar uma sugestão para a reunião de quinta-feira. É que vários colegas já falavam a respeito disso, mas é que quando forem falado o que eles querem, o que vão fazer para nós, que a nossa diretoria aqui do sindicato lá presente, que ela seja bem enfática no sentido de dizer quando e como. Porque várias vezes já fomos enganados quanto à palavra da administração. Boa tarde. Pessoal, a nossa pauta é longa, a gente já definiu a Assembleia para o dia 7, né, 7 de março, a nossa próxima Assembleia. Dentro disso, a gente vai tentar fazer as reuniões de trabalho e tentar avançar nessa pauta aqui, entendeu? E eu acho que a gente vai fazer a análise. As sugestões da Tássia, da Alexia, a gente pode, por exemplo, marcar na próxima quinta-feira, uma data simbólica, todo mundo no MP de amarelo. Vamos demonstrar a nossa união, vamos assim... Todo dia, mas vamos marcar quinta-feira, a próxima, quinta-feira, o dia da nossa reunião, todo mundo vai de amarelo. Bacana? Tem colega sugerindo aí toda quinta, Márcio. Ou semana. Podemos já deixar definido toda quinta-feira. Querem pôr em votação? Toda quinta-feira alguém discorda, todo mundo concorda. Quem concorda, levanta a mão. Algum voto contra? Por unanimidade, toda quinta-feira, todos os servidores vestidos de amarelinha. Tá? E se as negociações... todo dia de reunião, todas as reuniões, a gente vai avisar, vai divulgar e todo mundo de amarelo no dia da reunião. Tá? Aprovado, então. Bom, ainda estamos no terceiro ponto da pauta, o arroz já está pronto. Ninguém é gordo por acaso, né? Vamos lá, eu queria passar para o outro ponto da pauta, que é muito sério e importante, que além dessa pauta aqui, o item 7 dela é o nosso novo plano de cargos e salários. Na verdade, a gente, quem é de luta, já vem nessa luta, mas a gente tem, assim, o hábito, brasileiro em geral, o hábito de saber de tudo um pouco, mas, na verdade, quando vai aprofundar as discussões, a gente não sabe. O que acontece? A gente decidiu contratar uma assessoria especializada para nos dar suporte, para a gente elaborar um plano para a nossa carreira. Olha só que importante. É a nossa carreira, é o nosso futuro, é a nossa aposentadoria, é uma questão de respeito com a nossa família, com os nossos filhos, entendeu? Não só com os servidores do MP. Então, assim, a gente entendeu que a gente precisava desse suporte. Eu não entendo nada de orçamento, um pouquinho de direito, porque eu fiz faculdade de direito, e muito pouco também sobre serviço público, carreira no serviço público, eu também sou relativamente novo na carreira. Nós temos uma questão que é intrincada, que é a questão de orçamento e gestão pública. É uma questão difícil, só pessoas muito especializadas que conseguem destrinchar aquelas informações. E a informação, quando você não sabe o que fazer com ela, ela não vale nada. Então, por isso a gente decidiu. Então, eu queria chamar aqui agora, eu vou passar para ele fazer um pronunciamento aqui, uma palavra. É um assessor especial em relação a carreiras do serviço público. Ele é
bacharel em Direito, é mestrando em Direito Constitucional e Administrativo, tem uma larga experiência de movimento sindical, muitos aqui já conhecem ele, e também é jornalista e nos vai assessorar também na questão de articulação com a imprensa. O Baldo Barbosa, eu queria que ele falasse aqui rapidamente sobre o movimento sindical e o nosso momento conjuntural agora. Pessoal, bom dia, boa tarde agora, né? Boa tarde, né? Boa tarde a todos, né? Eu queria parabenizar vocês, porque alguns não lembram, mas esse sindicato, ele foi fundado aqui, nesse espaço físico, aqui no Centro de Justiça, quando, alguns anos atrás, eu era, inclusive, presidente da entidade. E hoje, vocês estão, e para mim isso é importante, né? E hoje vocês estão refundando o Sindicemp. Essa Assembleia é uma demonstração, porque aqui, alguns que participaram da luta pela posse de muitos que estão aqui, sabem que lá na porta do Ministério Público, para juntar esse número de funcionários, para que os funcionários pudessem tomar posse, foi difícil. Então a responsabilidade que está no ombro de cada um de vocês, a responsabilidade que vocês vão levar para as comarcas de vocês, para a cidade de vocês, é muito grande. E outra coisa, que eu queria só fazer um recorte aqui. O movimento sindical, desde 2008, ele é alavancado num tripé. Nada funciona se não tiver 3 pontas para firmar. Até o cara que vai ordenar a vaca, ele agacha, apoiado nos 2 pés, e um banquinho para sentar, que é para amarrar o terceiro. E o movimento sindical, eu estou levantando isso aqui, porque vocês vão ter que começar a discutir isso, porque é esse núcleo pensante que está aqui, ó, é que vai dar resposta a isso. O movimento sindical tem um tripé no Brasil. Primeiro, o direito à sindicalização. Vocês têm, alguns aqui não são sindicalizados. Eu acho que foi extremamente inteligente e avançada a proposta de convocar toda a categoria, independente de ser filiados, porque o sindicato tem vários pontos de pauta que só pode deliberar quem é filiado, né? Mas o sindicato teve essa ousadia, essa inteligência, ou seja, colocou todo mundo. Então, primeiro ponto está sacramentado, direito de sindicalização. O segundo ponto, que sustenta esse tripé, é o direito de greve. E o direito de greve no Brasil, porque as greves são julgadas com pareceres do MP, e são julgadas por juízes, e nós sabemos quais que são os interesses deles, nós sabemos que eles não querem ver os trabalhadores organizados, porque os trabalhos organizados é um perigo para qualquer forma de organização, principalmente essas estruturas burocráticas do MP, porque se muda, vocês sabem disso, se vocês pegam um processo, que ele está lá com o procedimento, e por acaso o estagiário, um pró-jovem, tira aquele processo daquele monte, vocês sabem, tem que baixar praticamente toda a estrutura para baixar o processo. Então, o direito de greve é um direito mitigado. Então, todas as vezes que vocês pontuarem e discutir a questão do direito de greve, só tem um jeito de fazer greve. É com a categoria, com sangue nos olhos e com a faca atravessada no meio da boca. Porque 200, 300 não para uma instituição como essa, principalmente da forma que vocês têm, que é ramificada. E Goiânia tem um outro problema, que não é só na questão do MP, que é o número de comissionados, que os comissionados esquecem que amanhã, ao se aposentar, ele não leva a gratificação. Se ele, por acaso, atravessar a avenida ali e for atropelado, a viúva, os filhos vão receber o salário só. E olha lá, e ele tem que preencher outros requisitos. E por último, pessoal, que é o último ponto do tripé, que é o dissídio coletivo. E aí nós, servidores públicos, vocês servidores públicos, me traí a memória, né? Vocês têm um problema. Qual que é o problema? Quando um funcionário seletista particular quer um aumento, uma pauta de reivindicação, ele comunica o patrão responde ou não responde. E aí o que ele faz? Ele entra com ação trabalhista para que o TRT, ou a justiça que cair ali, julgue se ele tem ou não tem direito. No caso dos servidores públicos,
não existe o direito do dissídio. E aí nós temos um problema. Qual que é o problema? Todas as categorias que fazem greve, a primeira coisa que o rei mandão fala, volta a trabalhar, que a gente começa a negociar. Não é assim? Aqui vocês deram um nó nessa lógica. Vocês mobilizaram, vocês foram para cima e conseguiu inverter a lógica ao abrir o processo de negociação. E aí nós temos que ter um problema, e vocês têm que ter cuidado com isso. Qual que é o grande tchan dos órgãos e dos poderes? É que tem orçamento próprio. Gente, para efeito de comparação, dá até para discutir que categoria A, B, C, D teve aquilo. Só que tem um problema. Se vocês forem discutir o orçamento do Executivo, junto com o orçamento do Executivo, aí babau. Vocês sabem por quê? Um companheiro falou aqui com toda a propriedade, eu concordo com ele. Todas as leis que o Marconi aprovou no ano passado, o rei Mandão aprovou no ano passado, todas elas ele vinculou a quê? A receita do Estado. E quem calcula a receita do Estado? A tal de Mauro Borges. Quem que passa os dados se a arrecadação subiu ou não subiu? O fisco. E não é aquele agente que está ali, é aquele lá da cópula da Secretaria da Fazenda. Então, eu estou só levantando essas coisas, por quê? Porque vocês começaram a caminhar. O Márcio falou aqui com muita propriedade, quem quer a paz, se prepara para a guerra. Se prepara para a guerra. Não é porque você tem um exército arrumado, uma boa artilharia, uma boa infantaria, que você vai fazer guerra. Muito pelo contrário, a guerra é cara. Agora, essa proposta que vocês aprovaram aqui é extremamente significativa, por quê? Porque vocês vão dar uma tranquilidade para essa direção, durante esses próximos dias, estarem de uma forma racional, discutindo as posições, as idas e as vindas. Porque negociação, pessoal, é igual cabo de guerra, que a maioria já brincou, não já brincou? Pega a corda, quem tem mais força arrasta o outro. E a força que o sindicato tem é exatamente a organização e a mobilização de vocês. E por último, que eu já falei demais, é o seguinte, o Márcio, mais a diretoria, me passou o encargo de nós começarmos a discutir a questão do plano de carreira. Tá? Por quê? Porque nós sabemos, foi levantado aqui, na mesa inclusive, que é o seguinte, o plano de carreira é o coroamento da carreira. Então, ele é uma situação que tem que verificar a situação, tem que aferir a situação e colocar todo mundo no caminhão de mudança. E aí vai dando as bacadas, vai ajeitando. E no caso de vocês, que é um problema mais complicado, e aí eu tenho uma má notícia, mas depois eu tenho uma boa notícia para vocês, hein? Que é o seguinte, quando vocês, a maioria que são concursados, né, vocês foram investidos nos cargos, vocês prestaram concurso para aquele cargo, com aquele pré-requisito, com aquela situação. E nesse andar da carruagem, vocês avançaram. Vocês formaram, pós, mestrado e tudo mais. E tem uma vedação legal da questão dessa mudança de cargo, dessa mudança. O STF entende até a questão da transposição de cargos. Mas a transposição de cargo não resolve o problema de vocês. Por que ele não resolve? Porque simplesmente você vai pegar este cargo aqui, com esses pré-requisitos, e trazê-lo para cá. Então você mantém todos os pré-requisitos. Então essa proposta que está sendo defendida pela diretoria, da quebra do pré-requisito, ela é extremamente importante para se recolocar essa discussão no outro patamar. Outros entendem também que há uma possibilidade de que o governo do Estado, ou seja, tem que ter um projeto de lei, faça uma lei e resolva esse problema. Bom, aqui em Goiás nós não temos conhecimento disso. Mas essa semana passada, no dia 15, para ser mais exato, o governador tucano, Geraldo Alckmin, aprovou e está publicado uma lei, onde em São Paulo, ele pega os cargos de escraventes do TJ, então, ou seja, olha só, importante, porque o que aconteceu aqui, se é um projeto do TJ, o TJ concordou. Quem julga? TJ. Por que eu levantei aqui os dois problemas, MP e TJ? Porque quem julga é o TJ. Quem dá o parecer geralmente contra? O MP. Ora, se vocês convencem o MP para que o MP avance nesse sentido,
PJ não vai se meter muito nessas confusões, porque eles têm uma relação umbilical, incestuosa, uma relação. Tanto é que quando um recebe lá, o outro já provou aqui. Vocês lembram a questão do auxílio? Quando o Fux votou, o CNMP votou à tarde. De manhã o cara votou, à tarde eles já votaram no CNMP. Pô, não venhamos, né? Mas tudo bem. E o Geraldo Alckmin fez esse projeto, e nós vamos fazer uma agitação com isso, porque se um tucano faz um projeto do PJ e resolve a situação, e mais, aqui, ele fez o quê? Ele deu um tempo para que as pessoas pudessem fazer opção. Então, veja, aquelas pessoas, nesse caso aqui específico, é aqueles que não tinham nível médio, nesse caso específico. Como aqui nós não vamos copiar, e tudo que copia, quem é mais competente um pouco melhor, aqui nós vamos ter que colocar a questão do nível superior, para fazer isso. E mais, abrir um espaço na lei, eu quando eu vi isso aqui, até liguei para o Márcio, falei, isso tem aqui, está ficando bom. Abrir um espaço na lei para, se você não tiver preenchido aquele requisito, a hora que você preencher, você pode vir aqui, com base na lei, e requerer. Então, é um trenzinho bom. Agora, não tem jeito, vocês estão na instituição, já entraram na instituição pela porta da frente, agora já estão de cabeça erguida. Nós vamos ter que ver como achar para resolver isso. Então, eu queria, Márcio, até para não cansar vocês, era o seguinte, na próxima Assembleia... né? Na próxima Assembleia, a gente já vai trazer, porque nesse espaço que já está aberto no site, quem tiver algum pitaco, pessoal, não preocupa com redação jurídica, não preocupa com isso. Senta na frente do computador, manda lá 2, 3 linhas, o que acha, o que quer, o problema de dar redação jurídica depois, né? E da redação jurídica não é problema não, é tranquilo. Então, na próxima Assembleia, nós já, com essas sugestões que pudesse chegar, tá? Já trazer isso, porque a gente já vem para a Assembleia, já faz um data show aqui, já vai ter os números, né? Porque já tem, a administração já vai disponibilizar alguns números, e a gente vai ter uma radiografia, porque um diagnóstico mal e mal nós temos, né? E por último, pessoal, é o seguinte, olha, vocês não vão ganhar nada como os trabalhadores do Brasil nunca ganharam nada. Todas as conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras foram com luta, e muita luta. E se não lutar, como o companheiro falou aqui, sair dessa zona do conforto, não vai continuar 10, 15, você que falou, sair da zona do conforto, vai continuar desse jeito, entra representante, sai, entra representante, sai. Então, eu acho que aproveitar agora que vocês estão na cabeceira da pista, né, já embicado na cabeceira da pista, fazer um voo o mais longe que der conta. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Baldo. Vamos tentar também acelerar. Estou dando um castigo aqui nos meus assessores. Dá uma avisa aí. Só um minuto aqui. Tá, Geraldo. Tem um carro ali afora pegando fogo. É um Gol cinza NGM 4134. Já tem 3 helicópteros, 3 SAMU lá fora. Então, corre lá para ver o que aproveita, tá? É um Gol cinza NGM 4134. Por favor. Gente, bom, então aqui continuando apresentando para vocês conhecerem. O que o Baldo falou aqui, eu ainda não divulguei no site, divulguei algumas coisas, mas foi criado um e-mail, pcs@sindicemp.org.br, para receber, para a gente tentar concentrar todas as sugestões. Nós já temos uma pilha de sugestões, mas nós vamos, a partir de agora, concentrar todas as sugestões sobre a nossa carreira nesse e-mail. Ele é só para isso, para receber sugestões sobre a nossa carreira. Como o Baldo falou, fala o que você quiser, o que você achar que deve da carreira. O enquadramento, a redação jurídica, a nossa assessoria toma conta. Falando em assessoria jurídica, eu vou apresentar para vocês o nosso novo assessor jurídico do sindicato, que a gente trocou assessoria, vocês sabem, é o Dr. Jucimar.
especialista em direito administrativo, reconhecido nacionalmente. Hoje ele está dando todo o suporte aos servidores filiados ao Sindicemp em relação à sua vida funcional. Isso é um serviço do sindicato para vocês, como sempre teve, só trocou as pessoas, e ele vai dar o suporte jurídico à nossa proposta de PCS. Eu pedi aqui, eu quero apresentar ele, doutor Jucimar Ribeiro, por favor, vou dar 2 minutinhos para ele dar um recadinho aqui, muito importante, gente, preste atenção. Boa tarde a todos, eu queria cumprimentar a categoria, parabenizar por essa mobilização. Acredito que o movimento sindical se constrói com a participação ativa de todos. Cumprimento a diretoria do sindicato, meus colegas da assessoria, e o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, esse momento de mobilização, ele tem que se intensificar. Vocês têm sim que fazer o compromisso de se fazerem presentes em todas as reuniões, em todos os eventos que o sindicato comandar, até porque o resultado é para vocês todos. Mas, acima de tudo, ter o compromisso de trazer outros colegas que não estão participando. Do ponto de vista da proposta de assessoria jurídica para o Sindicemp, que foi pedida, nós vamos atuar, já estamos atuando em alguns casos, na defesa dos direitos e das prerrogativas funcionais de vocês, servidores do Ministério Público do Estado de Goiás. É sabido que há um déficit de atuação nessa busca da garantia dos direitos, das prerrogativas, e a assessoria jurídica se propõe a isso. Nós fazemos a orientação, nós fazemos a atuação nas questões funcionais, seja ela em matérias de ordem remuneratória, disciplinar, ou mesmo na garantia das atribuições de cada um. Há uma conversa, uma sinergia muito boa entre a assessoria e a diretoria, no sentido de trazer atividades e ações que resultem numa resposta efetiva a essas demandas que vocês têm. Nós já estamos atuando há coisa de 45, quase 60 dias, e nós já tivemos oportunidade de atuar em diversos processos administrativos, disciplinares, estamos acompanhando algumas sindicâncias e, além disso, também preparando, junto com a outra assessoria sindical, o plano de carreira de vocês, dando suporte jurídico e fazendo essa interlocução com os pleitos que estão sendo colocados. Uma questão que me foi pedido para trazer para vocês é no sentido de que, hoje, depois da Constituição de 88, vocês, servidores públicos, têm 2 faces. Vocês têm a face das obrigações e as faces dos direitos. Vocês são muito demandados pela administração no cumprimento das suas obrigações, e assim o deve ser. Até porque a maioria de vocês atuam na área de ponta, na área de frente da instituição, mas também não pode lhes ser negada a questão dos seus direitos enquanto servidores. E é na busca da garantia desse tripé, que vocês cumpram efetivamente as suas obrigações dentro das limitações legais e constitucionais, da mesma forma que nós vamos exigir que os direitos e as prerrogativas de vocês também sejam atendidas em nome dessa legalidade, desse ordenamento estatutário e constitucional. É por isso que eu queria reforçar, me pôr à disposição. Meu nome é Jucimar Ribeiro, como já foi dito, no site do sindicato tem os contatos do meu escritório. O contato é feito pessoal, vocês vão ter acesso a mim pessoalmente, quando precisarem. É claro que eu tenho uma equipe que me assessora, com alguns advogados, e vão fazer esse suporte, mas vocês vão estar tendo aberto esse canal de contato diretamente, através do sindicato, encaminha os pleitos, e o sindicato me encaminha. Naquilo que for necessário, eu faço a interlocução, a orientação jurídica, e eventualmente atuaremos, seja no âmbito administrativo ou judicial, como eu ressaltei, na defesa das prerrogativas e dos direitos de vocês enquanto servidores. Só para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: acompanhei desde o início aqui a Assembleia e eu não poderia deixar de dar uma opinião. Eu acredito que vocês estão num momento de muita importância do movimento de vocês. O fato de vocês se articularem, o fato de vocês estarem aqui reunidos demonstra uma força da categoria. A administração do Ministério Público sente isso, e esse sentir fez com que a negociação se abrisse e avançasse,
Eu acredito que vocês têm que fortalecer isso, ou seja, a administração vai negociar com vocês em melhores condições para vocês, na medida em que vocês mostrarem essa força, essa união e essa articulação. Eu gostaria, mais uma vez, de deixar à disposição de vocês e cumprimentar e desejar uma boa assembleia a todos, senhores. Obrigado, doutor. Por fim, a última assessoria nossa, que é uma das... a Leila, está aqui rindo, a Leila Brito, é a coordenadora do DIEES em Goiás. O Sindicemp, através da sua filiação ao DIEES, vai contar com o trabalho deles, muito qualificado. Ela vai falar um pouco do que é o DIEES, o que é a instituição DIEES, o que eles podem oferecer para o nosso sindicato e o trabalho que nós vamos realizar em conjunto. Por favor, Leila. Bom dia a todos. Meu nome é Leila Brito, eu sou a supervisora técnica do DIEES aqui em Goiás. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É muito bom ver vocês assim animados, né, dando a volta por cima, reorganizando a categoria. E eu estou aqui para dar uns informes sobre essa assessoria que o DIEES presta, né? Primeiro, para quem não sabe, o DIEES tem sede, é um órgão nacional, uma entidade de assessoria econômica às entidades sindicais de trabalhadores, tem sede nacional em São Paulo e nós temos hoje 18 escritórios regionais e um deles aqui em Goiás e eu sou a supervisora daqui. Então, nós assessoramos justamente nessa parte que diz respeito aos subsídios, às negociações coletivas, né? E subsídios justamente nesse campo da economia do trabalho. Então, em relação ao que nós podemos prestar às entidades sindicais de servidores públicos, é justamente trabalhar essas informações no que diz respeito à questão orçamentária, né? E trabalhar também as questões de estratégia e táticas de negociações coletivas no setor público, porque negociação coletiva no setor público para quem nunca fez, pode pensar que o processo é igual, mas não é. É um processo muito mais moroso, muito mais complexo, porque se trata de recursos públicos, né? Ao negociar, nós estamos reivindicando salários e benefícios e direitos que requer despesas de recursos públicos. E tem um trâmite, e tem um processo, e tem decisões políticas, e tudo isso, esse processo é muito mais moroso, demorado, complexo do que no setor privado. Então, tudo isso é parte da nossa assessoria. Claro que para essa assessoria é preciso o DIEES entrar nessa roda, né, da negociação, compreender essas informações que parte de vocês já deu aqui nessa Assembleia de hoje, sobre como andam as contas públicas, né? Precisa a gente se inteirar, se entrosar para poder dar uma assessoria que seja a contento da necessidade que vocês têm de assessoria. Então, eu acho que parte desse processo é muito que já foi dito aqui pelo Baldo e pelo Márcio, de que depende muito da organização e da força que vocês têm nessa mobilização, né? A informação por si só, ela não quer dizer nada. A informação precisa ser muito bem utilizada. E é para isso que o DIEES deve contribuir. É utilizar bem a informação que vocês nos passarem, para poder ter o subsídio na hora certa, na hora de uma reunião, na hora de uma rodada de negociação e também no momento em que vocês forem para a rua, soltar um boletim, soltar a informação correta e saber se vocês reivindicam um índice ou reivindicam um direito ou salário, se de fato o poder público tem condições e capacidade de pagamento para isso, no cumprimento da lei que hoje rege os gastos do setor público, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós estamos aqui para isso, viu, Márcio? Estamos à disposição e agradecemos aí a confiança nessa parceria que nós estamos estabelecendo agora. Muito obrigada. Obrigado, Leila, e obrigado, assessoria. Eu confio muito na competência no trabalho de vocês, viu? E acredito que a categoria também. Eu acho que esse ponto de pauta a gente superou. O ponto 4, que é o plano de ação, eu acho que a gente já discutiu isso, que vai ser
continuar com as assembleias de acordo com as rodadas de negociação. Isso aqui vocês podem ter certeza, já falei isso aqui mais de uma vez, mas volto a falar, a nossa força é a nossa assembleia. Eu estive lá já 2 vezes dentro da salinha lá, e é disso que eles têm medo, da nossa organização. Então, eu acho que é isso, a questão do dia. Se alguém tiver alguma sugestão ao nosso plano de ação, pode ser agora, porque eu vou superar esse ponto de pauta. Bom, a pergunta do Wilson é qual vai ser a medida radical. A gente já fatalmente vai passar por uma paralisação, por uma mobilização, uma operação tartaruga, mas eu acho que ficou decidido aqui que a gente vai decidir isso conforme as negociações forem caminhando. Para isso, nós vamos ter que ter força, muita força e disposição para continuar realizando essas assembleias. O Elci, colega aqui, já está dando uma sugestão aqui, mais radical, já dependendo do resultado da próxima assembleia, já fazer manifestação, essas coisas. Elci, desculpa, a gente discutiu isso já mais cedo. E a categoria resolveu dar um crédito para a administração e para a gestão durante esse mês de fevereiro. E ainda vai ter carnaval, vai ter essas coisas, então nós vamos ter mais 2 ou 3 reuniões no máximo. E a próxima assembleia já está marcada para o dia 7, e lá a gente decide sobre isso, 7 de março. Entendeu? Porque se a gente quer negociar e resolver negociar, a gente tem que dar um voto de confiança também. Bom, diante disso, superado esse ponto, o outro ponto de pauta é a autorização para aquisição de um veículo para o sindicato. Primeiro, eu vou fazer aqui, eu acho que o sindicato hoje praticamente não tem patrimônio, eu acho que é uma decisão importante, mas a aquisição do veículo não é uma aquisição de patrimônio, não é essa a vontade. O sindicato tem necessidade, a gente tem que continuar viajando. A gente tem que continuar com as viagens. Hoje, uma assembleia dessa aqui é possível em razão daquele trabalho que a gente fez. O carro que vier a ser comprado, ele vai servir para o servidor que precisar do veículo, ele pode agendar para utilização, desde que seja uma necessidade real, é claro. Né? Então, assim, a gente entende que há realmente, desde a outra gestão, essa ambição de se comprar um carro. Para dar suporte a isso, eu tenho aqui o extrato, mas hoje nós estamos com todas as contas do sindicato pagas, todas, o mês de janeiro já está tudo pago, e nós temos algo muito próximo de R$110 mil em conta. Agora que eu queria pôr 2 pontos nesse caso em votação. Se nós vamos decidir pela compra do carro, se sim ou não, e o outro ponto, que é qual carro que vai atender a necessidade do sindicato, qual carro que vai ser adquirido. Então, questão de votação já, gente. Por favor, quem tiver de fora puder entrar, porque nós vamos fazer uma votação importante aqui agora. Né? A pergunta é, o sindicato deve comprar um veículo? Tem necessidade e deve comprar um carro? Já era um pleito desde a outra gestão. Alguém é contra a aquisição de um veículo para o sindicato? Ninguém? Então, por unanimidade, está aprovada a compra do veículo. O segundo ponto, qual veículo que vai ser adquirido? O Monza?
A Kombi. A Kombi não fabrica mais, só se for usada. Mas, enfim, nós discutimos isso internamente, a diretoria, e chegamos à conclusão em 2 veículos. A gente entendeu, por exemplo, um carro popular não atende. Precisa fazer viagens longas, precisa de bagageiro, precisa ter um pouquinho de conforto para ir. Então, tem uma sugestão que é um Renault, que é o carro que o Ministério Público utiliza. Todo mundo conhece. E a outra sugestão, inclusive partindo de mim, seria a aquisição de um doblô, que é um carro, é um utilitário, um carro misto, meio utilitário, meio isso. É um carro que tem cara de carro de trabalho, resolve o problema de bagageiro, resolve o problema de levar mais pessoas e com mais conforto. Então, o ponto aí, hoje, um Renault em torno de R$45 mil, um doblô em torno de R$65 mil. A diferença de R$20 mil aí. Não entendi. Não, o doblô não saiu de linha, né? Então, assim, querem fazer a votação entre esses 2 veículos ou tem mais alguma sugestão? Não. Quem é a favor da aquisição do doblô? Tem que contar? Então, não vai levantar 2 mãos, não. Parece que vai dar divergência. Vamos ver, acho que vai dar menos. Quem é a favor da compra do Renault? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta mais aí, ajuda a contar. Levanta a mão quem é a favor da aquisição do Renault. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 a favor do Renault. E a favor do doblô. Quem é a favor da aquisição do doblô? Ajuda a contar. Por ampla maioria? Tá bom. Por ampla maioria, ficou decidido que o sindicato vai adquirir um veículo doblô 0 km. Bom, superado esse ponto, chegamos no último ponto de pauta, assuntos gerais. O Flávio quer fazer uma colocação sobre esse ponto aqui de assuntos gerais que ele entendeu lá. Está chegando ali. Então já estamos encerrando, hein, gente? Alô, cozinheira, fica em ponto de bala. Prepara tudo aí que está chegando a hora, gente. Vai ter que buscar. Oi. Pode falar? Pode falar, Flávio, a sua colocação. Pessoal, são 2 pontos, é bem rápido. Por favor, pessoal, prestar atenção ali, está acabando. Primeiro ponto, só para alinhar, eu acho que muita gente já está sabendo, saiu na mídia, que o CNMP e o MPU, a partir de quarta-feira próxima, estarão entrando de greve. Segundo ponto, é a questão os oficiais de promotoria, questão de insalubridade e periculosidade. Eu trabalho na CATEP, Unidade Técnica Pericial Ambiental, e é um pleito do pessoal nosso lá, dos técnicos, o adicional de periculosidade. Eu acho que a maioria não sabe, mas já fizeram um levantamento, um histórico, e propuseram para o Ministério Público essa questão. E não vou falar nome de pessoas, mas o pessoal da segurança contrataram uma empresa e essa empresa gerou um laudo, que esse laudo ele coloca os técnicos ambientais, os psicólogos, os assistentes sociais, os médicos, a maioria das pessoas no mesmo patamar. De quê? De que não precisam ou não necessitam receber esse adicional de periculosidade ou insalubridade. Então, assim, o que a gente tem, nós vamos pleitear e vamos fazer com a ajuda do sindicato. Vamos rebater esse laudo e apoiar na questão jurídica.
Agora, é uma dica para os oficiais e também para o sindicato. Se a gente não regulamentar a lei do servidor para essa questão do adicional, vai ser muito difícil ganhar essa briga, tá? Mesmo a gente sabendo que vocês que vão à frente estão sujeitos a isso. Então, há necessidade de regulamentar, por quê? Porque quando você chega no Departamento de Segurança e coloca essa situação de risco, eles, de acordo com a conveniência, eles jogam para o lado da NR. De acordo com a conveniência, eles jogam para o lado do servidor. Se a lei falta somente regulamentar, isso com um decreto se regulamenta, eu acho que o sindicato tem que fazer gestão para que isso aconteça. É o nosso entendimento, é o que a gente vai lutar, nós da Ambiental. Obrigado, Flávio. Mais alguma colocação de assuntos de interesse geral? Vamos começar a nossa confraternização, então. Cantor, está liberado. Se alguém não assinou a lista, por favor, assine a lista de presença. O almoço está servido ali, gente. Vamos almoçar. Está liberado aí, podemos servir. Muito obrigado. A Assembleia está encerrada, gente. Confraternização agora.